Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Fraternidade Algeda. Nós estamos aqui para poder falar um pouquinho novamente sobre os animais. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema ou alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários que nós abordaremos depois. Hoje nós vamos falar sobre duas questões que são bastante comuns ainda. A primeira é se os animais precisam de tratamento espiritual. Que existem algumas pessoas que acreditam que os animais não se beneficiariam desse tipo de tratamento, inclusive que ele poderia ser prejudicial. Então, dessa forma, as casas espíritas não abririam suas portas, para atender os animais e que seriam exclusivamente para humanos. Então, para responder essa pergunta, a gente vai recorrer à nossa bibliografia. No livro Mediunidade, de José Herculano Pires, ele fala o seguinte, que a assistência mediúnica aos animais é possível e muito proveitosa, que nós poderíamos lançar mão de água frutificada, passes e orações, ou seja, basicamente os mesmos cuidados que nós temos para os humanos, nós poderíamos ter também para os animais, o que faz bastante sentido, já que eles são espíritos encarnados em evolução, assim como nós. E para complementar, Emmanuel ainda diz o seguinte, que é a nossa obrigação sagrada, o dever de amparar os animais. E nos livros de Marcel Benedetti, ele fala bastante sobre colônias espirituais, hospitais, de tratamento e de cuidado com os animais, encarnados ou desencarnados. E, inclusive, nós temos aqui no nosso canal um vídeo falando a respeito de um dos livros dele que chama Dica de Leitura do Geda. Quem não assistiu, eu sugiro que depois volte e assista, porque é um livro muito interessante. Então, resumindo, a gente entende que sim, nós podemos e devemos usar todos esses recursos para auxiliar os nossos irmãos animais, inclusive se os espíritos superiores, eles têm equipes especializadas e têm essa preocupação em ajudar os animais, nós também devemos ter, afinal de contas, eles são o nosso modelo e guia a ser seguido. Uma outra questão que se faz, principalmente nessa época de dificuldades, de crise, é se nós devemos ajudar as instituições de auxílio aos animais. Então, recorremos novamente a o que dizem os espíritos. André Luiz, ele diz o seguinte, que nós devemos apoiar quanto possível as organizações de proteção aos animais, que isso inclusive é um ato de generosidade cristã. Então, a gente entende que realmente, se os animais eles sentem frio, fome, dor, ficam doentes, assim como nós, eles também precisam do nosso auxílio, E até porque, gente, não existe uma disputa, A gente não precisa escolher quem a gente deve ajudar, Até porque uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu ajudo criança que eu não posso ajudar idoso, Inclusive, eu acredito que quanto mais a gente amplia o nosso círculo de compaixão, quanto mais amoroso nós somos nas nossas atitudes, um pouquinho mais próximos estamos de compreender o amor universal de Jesus. É claro que a gente está muito longe de entender o que é o amor verdadeiro, mas eu acredito que a gente pode começar a ensaiar, a começar a entender praticando esse sentimento enquanto estamos aqui encarnados. E é por isso, inclusive, que a fraternidade tem todos esses tipos de assistência. Então, nós temos o tratamento espiritual para humanos, para os animais, nós arrecadamos e distribuímos roupas, alimentos, ração para todos aqueles que precisam e estão precisando de auxílio. E finalizando, nós somos ensinados ao longo dos milênios a separar o mundo entre nós e os outros. Então, o que nós classificamos como nosso, a gente tende a ter mais cuidado, mais tolerância, enquanto com os outros o tratamento às vezes não é o mesmo. Então, por exemplo, a gente tem a nossa família e os outros, a nossa comunidade, o nosso país e por aí vai. Então, a pergunta que eu deixo é a seguinte:
todos somos filhos do mesmo Pai e, portanto, irmãos, qual é o limite do nós? Gratidão.